Estamos de novo aqui para estar em contato com você, amigo, irmão, irmã. Que Deus possa abençoar o nosso tempo aqui juntos, é claro, em espírito e em verdade. E nós vamos orar, dando início ao nosso culto, e depois nós estaremos louvando ao nosso Deus. Nosso Pai, te agradecemos pelo dia que nos deste, pela alegria que nos concede de estarmos aqui nesta noite, falando aos irmãos e amigos de perto e de longe. Que o Senhor nos abençoe, principalmente que os louvores e a Tua palavra venham nos abençoar, venham nos edificar. Cuida de cada família, de cada irmão nesta noite, e que a Tua bênção e a Tua graça estejam estendidas a todos os Teus filhos na face da terra. Nós te agradecemos, Pai, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Bem, em toda parte, hoje se comemora a ressurreição de Cristo. E eu quero falar sobre este tema, sobre este assunto. E eu gosto muito da maneira como Lucas descreveu a ressurreição de Cristo no capítulo 24
do seu Evangelho. E ele começa dizendo: mas no primeiro dia da semana, domingo, alta madrugada, foram elas, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles, os varões, lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou dentre os mortos. E lembrai-vos de como vos preveniu ele, Jesus, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Irmãos, que descrição tremenda e detalhada que Lucas usa para falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O que me chama a atenção é quando aquelas mulheres chegam ao túmulo à procura de Jesus, do corpo de Cristo, para embalsamá-lo ou para jogar especiarias, perfumes aromáticos, e aqueles homens que eram os anjos de Deus lhes responderam: ele não está aqui. Irmãos, este é o fundamento do cristianismo. Nós não adoramos um Cristo morto, um Deus morto. Ele não permaneceu no túmulo, nem o seu corpo sofreu putrefação. Ele ressuscitou antes que isso acontecesse. E era o Filho de Deus quem ressuscitou dentre os mortos, provando que ele tem poder até mesmo sobre a morte. E o apóstolo Paulo, ele, diante dessa premissa, ele chega a desafiar até os poderes do mal e da morte, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que nós temos para anunciar hoje não é a mensagem de um Cristo morto, vencido, frustrado, derrotado, mas de um Cristo que venceu, contrariando até mesmo a vontade dos inimigos. Ele venceu a morte e apresentou-se vivo perante Deus. E a palavra de Deus nos fala que Ele é agora o nosso referencial. É a base do cristianismo, é o fundamento da mensagem evangélica. É a ressurreição de Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele descreve, ele fala sobre esse tema, sobre a ressurreição de Jesus, enfocando, dizendo, explicando que a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Observe o que ele fala aqui no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha bem, irmãos, o que o Espírito faz quando esse evangelho é pregado. Essa palavra é anunciada. Primeiro nós temos que guardar em nossa memória. Ele fala, lembrai-vos de que este evangelho que eu vos anunciei. Nunca vamos nos esquecer. A primeira pessoa que nos falou de Cristo, que nos levou ao conhecimento do evangelho, foi usado por Deus para nos falar do amor de Deus. E ele fala que esse evangelho que ele anunciou foi recebido, foi aceito por aqueles crentes, e eles continuavam firmes, perseveravam firmes nesta mensagem que um dia o apóstolo lhes havia anunciado. Por ele também, versículo 2, sois salvos, ou seja, por este evangelho que é pregado, o homem chega ao conhecimento da salvação. Se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, verso 3, vos entreguei o que também recebi. Ele estava falando daquilo que ele, por experiência própria, havia recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, não segundo as tradições humanas, mas segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, não como fruto de uma tradição humana, mas segundo as Escrituras. E esse Cristo, depois de ressuscitado, apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12, depois foi visto, depois de ressuscitado, por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, ou seja, no período em que ele estava escrevendo esta carta. Porém, alguns já dormem, já foram morar com Cristo. Depois foi visto Jesus ressuscitado por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido
fora de tempo. Estava falando de sua conversão que ocorreu na estrada de Damasco, porque eu sou, fala o apóstolo Paulo, o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, ele se respalda na graça de Deus. Sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, inútil, desperdiçada. Antes, eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha como Paulo, ele se respalda nesta graça. Tudo ele devia à graça de Deus. Sem esta graça, ele não seria o que foi. Ele não teria feito o que fez. Ele não teria alcançado o que alcançou. Versículo 11, ele fala: porque seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que já havia heresia já naquele tempo, que não há ressurreição de mortos. Muitos ensinavam isso, querendo fazer a cabeça dos que já criam na doutrina da ressurreição de Cristo. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, não valeria a pena pregarmos o Evangelho se esse Cristo em quem nós cremos, não tivesse ressuscitado. A nossa pregação não seria digna de crédito, ela não teria validade, ela não seria corroborada. Mas o apóstolo está dizendo que Cristo ressuscitou. Por isso que a nossa fé não é vã, por isso que a nossa pregação não é vã, por isso que a doutrina da ressurreição de Cristo não é vã, porque Ele de fato ressuscitou. E se Ele não tivesse ressuscitado, teríamos sido considerados falsas testemunhas de Deus, porque nós estaríamos asseverando contra Deus que Ele ressuscitara a Cristo, ao qual Ele não ressuscitara, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E nós cremos nessa doutrina de que um dia todos que morreram ressuscitarão. E esse mesmo apóstolo fala: uns para o gozo eterno, outros para o castigo eterno. E ele continua contrariando e refutando a falsa doutrina daqueles falsos pregadores, porque em geral os gregos, eles consideravam toda a matéria inerentemente má, e por isso eles rejeitavam a ressurreição. Mas ele continua dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não teria valido a pena. E ainda mais, os que morreram, dormiram em Cristo, pereceram, acabaram. Porque se não existe a doutrina da ressurreição, se Cristo não ressuscitou, os que morreram também não ressuscitarão, e seria por completo
um fiasco, um fracasso. E ele continua refutando: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas graças a Deus, porque a nossa esperança não se limita a esta vida. Aquele que crê em Cristo não se baseia, não tem dúvidas, não usa o termo mais ou menos. Ele crê piamente na palavra de Deus e nas doutrinas bíblicas. No versículo 20 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 15, ele fala: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aí alguém pergunta: mas não ressuscitaram pessoas no dia que Cristo ressuscitou? Sim, ressuscitaram, houve ressurreições, até na vigência do ministério apostólico, do ministério de Cristo. Mas todos aqueles que ressuscitaram com milagres, evidências de milagres, eles voltaram a morrer. Enquanto que Cristo ressuscitou e uma vez para sempre ele estará vivo. Verso 21 ele fala: visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem, Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Veja, ele apresenta aqui contrastes entre Adão, não é? Que foi o pai, aquele que cedeu à tentação. Então ele fala: veio a morte por um homem, mas por um homem também veio a ressurreição, referindo-se a Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, ou seja, o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando ele disser para o seu Pai: está aqui, completo, efetivado, a obra que o Senhor me confiou. Quando houver destruído todo principado, todo poder, maligno, satânico, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele, Cristo, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por que ele chama a morte de inimigo, irmãos? Porque Deus não criou o homem para morrer. A morte veio, entrou no mundo como um intruso, como algo extraordinário, excepcional. Não estava nos planos de Deus a morte. Por isso que ele fala que o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas, verso 27, sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquilo que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Está aqui, irmãos, está aqui, amigos, a doutrina da ressurreição de Cristo. Não pregamos um Deus morto, não pregamos a respeito de um Cristo que
realizou o ministério e depois, no final de sua carreira, ele perdeu a batalha. Ele se frustrou por não ter conseguido cumprir aquilo que as profecias haviam falado. Não, cumpriu literalmente todas as profecias a respeito do Messias, a respeito do Filho de Deus. E finalizando no capítulo, versículo 50, do mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo declara isto, afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos chegaremos ao túmulo, mas transformados seremos todos, falando dos crentes, falando dos salvos, falando dos remidos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E aí nós nos reuniremos, nos ajuntaremos com os mortos ressuscitados, porque é necessário que este corpo, falando da nossa carne corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a palavra de vitória, de triunfo, tragada, vencida, subordinada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a doutrina da ressurreição é uma doutrina de vitória, de triunfo, porque nós, além de crermos que Jesus ressuscitou, um dia Ele nos ressuscitará, caso nós morramos antes do arrebatamento da igreja. Nós vamos ressuscitar para, junto com os vivos, nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Graças a Deus, quem nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora tem uma palavra de alento, de incentivo, de despertamento e de exortação para você, para os crentes que talvez estejam desanimados, que nesses dias estão frustrados e com espírito pessimista, talvez com medo de perder o emprego, com medo de perder a saúde, com medo de que esse vírus venha atingir você ou a sua casa. Aqui é uma palavra de incentivo e de exortação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é inútil, não é vão. Fiquemos firmes, irmãos, nestas verdades, nestas doutrinas, fiquemos firmes nessas promessas. Mesmo que o mundo pareça estar desabando sobre a nossa cabeça, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, e a doutrina da ressurreição de Cristo é a base, é o alicerce da nossa vitória e da pregação do Evangelho que a Igreja de Cristo faz neste mundo. Vamos estar firmes até o arrebatamento da Igreja, até a volta de Cristo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora a mais um louvor e depois eu estarei encerrando com uma oração.
Oremos, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela ressurreição de Cristo, pela vitória que Ele selou com a sua ressurreição e reacendendo em nossos corações a esperança de que um dia, caso venhamos a morrer antes do arrebatamento da igreja, também seremos ressuscitados para nos encontrarmos com Cristo nas alturas. Pai amado, que esta doutrina jamais seja tirada dos nossos corações e jamais deixemos de pregar sobre esta verdade, que pessoas do mundo possam crer não num Cristo morto, num Deus morto, mas naquele Cristo que venceu as forças da morte e do inferno e se apresentou vivo perante Deus e os homens. Pedimos, Pai, por esses irmãos queridos que estão nos assistindo nesta noite, aqueles que porventura estejam desanimados, abatidos, tristes, Pai, que o Teu Espírito os ajude, os conforte, os reanime e coloque de pé aqueles que porventura estejam caídos. Pai amados, dá-nos uma semana de paz e dá-nos, ó Deus, a vitória sobre esta doença que está avassalando, que está atingindo a toda a humanidade. Pai amado, põe as tuas mãos, tu és o Deus que pode todas as coisas. Dá-nos a tua bênção e a tua paz, em nome de Jesus. Amém.